Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo jóia com Deixa eu me vocês? arrumar, ajeitar aqui, porque eu tô achando que tem alguma coisa estranha. Esperando aqui a nossa querida Esperando a doutora nossa Ana convidada. Beatriz, Oi, Aninha. para a gente começar o nosso bate-papo. Como estão todos? Esse já teve. Boa noite. Juro que você vai começar. Pronto. Oi, Edna. Olá. A nossa convidada já chegou. E aí, como é que foi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só esperar aqui. Não, acho que não foi. Deixa eu ver se foi agora. Ana! Como estão todas? Boa noite. Oi, Selma. Boa noite, queridas e queridos. Está aguardando aqui a doutora Ana Beatriz para o nosso bate-papo dessa noite aqui, muito legal. Eu estou aqui só pensando se eu vou deixar os comentários abertos ou não. Acho que a gente segura. Eu fico preocupada porque às vezes quando a gente deixa aberto, acontece de ficar muito carregado, né? Para vocês fica ruim às vezes. Então acho que eu vou fechar e depois já no finalzinho a gente abre. Oi, Catarina. Estamos muito elegantes, obrigada. Raimundo, queridos, queridas. Espero que a gente não tenha nenhum canto movimento de Pequim. Espero que a gente não tenha canto gregoriano hoje, né? A gente está só aguardando a doutora Ana Beatriz, que às vezes a conexão fica um pouquinho ruim, né? É. Não pode participar. Aconteceu alguma coisa com a conexão dela. Problema, ela dá uma encerrada aí, meu bem, pra gente. Eu vou fazer o seguinte. Encerra e começa de novo para ver. Eu vou fazer, eu não sei o que aconteceu, acho que ela não conseguiu entrar. Aqui, ó. Oi, voltou. Pronto, vamos aguardar. Agora. Espero que vocês estejam todos bem, todo mundo com saúde. A gente vai tentar, se não der certo, a gente sai e entra de novo. Só aguardando. Às vezes é conexão mesmo, né? Tem muita gente fazendo live nessa. Opa! Entrou! Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Querida. Eu vou tirar os comentários, tá? Porque às vezes. Olha, fica à vontade, porque às vezes vocês podem ler, eu não enxergo mesmo, mas vocês podem ler e fazer uma pergunta para o pessoal, não tem problema nenhum para mim. Então tá, então a gente deixa. Se ficar caindo muito, aí a gente tira. Isso, tá? Isso mesmo. Como está, querida? Quanto tempo? Bem, prazer estar aqui com vocês, Cláudia. E já é um desejo antigo, né? Verdade. Está se concretizando, graças a Deus. Que bom, com certeza. E a gente está totalmente recuperada? Tô. Eu tive no início, antes do carnaval. Eu fui saber depois que era Covid, né? Porque eu fiz os exames, aquilo tudo. E estou acompanhando, assim, amanhã o laboratório vem aqui no 3º mês seguido para ver a imunidade, mas está indo tudo bem. Isso. Está ótima, né? Graças a Deus. A imunidade tem a ver com a cabeça, né? Sim, muito. Melhora. Isso, né? Melhora assim, com bom humor. Verdade. Isso é uma coisa importante, né, Ana? Porque, assim, é comum nesse período ter uma baixa de humor, né? E aí a gente tem conversado muito com as pessoas, né? Muito importante isso. Uma coisa que me preocupa, não sei se vocês estão conseguindo ver isso, ansiedade, isso aí, tranquilo, não tem nem mais o que dizer, né? Eu acho que essa altura, até aquela ansiedade inicial, as pessoas já estão até mais adaptadas. Sim. Eu acho que tem um outro problema, tipo assim, uma coisa que eu tenho visto, infelizmente, assim, relativamente próximo, não foi em relação aos meus pacientes, mas em outros pacientes que conhecem outras pessoas, são suicídios que estão sendo absolutamente abafados. Ninguém fala disso. E eu fico pensando assim,
que preconceito, né? Porque há 2 anos atrás, 2018, a Organização Mundial de Saúde decretou o ano de combate à depressão. Exatamente. Eu me lembro que eu fiz muitas viagens, dei palestra no interior, vários, assim, interior do Ceará, interior do Amapá, quer dizer, foi uma coisa muito bacana que a gente fez para desmistificar essa coisa de não falar em suicídio. Né? Porque eu acho que o problema não é o falar, é falar errado. Exatamente, exatamente. É não informar, não colocar uma coisa... As pessoas ficam assim, eu acho que ainda com uma coisa da igreja, né? Do tipo assim, não, porque não pode nem rezar missa. Então, se não falar, não vai rezar missa. Como se Deus, ou qualquer coisa que as pessoas chamem de divino, vá não acolher alguém que, em geral, morre por desespero, né? Um suicida, ele se mata por desespero, não por não crer em Deus ou não crer em alguma coisa. Claro, com certeza. É interessante porque nós estamos naquele processo de edição do documentário, né? Sim, de depressão, né? Aquele trabalho maravilhoso nosso, que, por sinal, você deu muito trabalho para a gente, deixar isso bem registrado. Por quê? Muito. Porque a gente fazia assim, vamos cortar agora essa fala. Aí você soltava uma fala de efeito. Eu digo, não acredito, gente. Como é que eu faço isso agora? Olha, não era essa a intenção. Tudo bem. E, de qualquer forma, já era uma previsão, né, doutora? Porque, assim, agora a gente... E uma coisa que eu falo muito é assim, as pessoas têm dificuldade de admitir a depressão. As pessoas têm dificuldade de admitir que o deprimido tem pensamentos muito ruins. E é mais difícil ainda admitir a tal da dimensão espiritual. Isso é que me corta o coração, porque as pessoas confundem espiritualidade com religião. Não tem nada a ver, né? A espiritualidade é uma coisa super democrática, acolhe qualquer manifestação religiosa, porque a espiritualidade é uma dimensão nossa, não tem como separar. Então, um ateu tem espiritualidade. Exatamente. Um ateu tem espiritualidade, não foge disso, né? Ele pode não ter uma religião, ou ele pode não acreditar em nada, mas mesmo assim ele tem a dimensão espiritual. Se ele é humano, né? Se ele é humano, ele tem espiritualidade, né? Exatamente. E isso eu acho que a gente falha muito, ou não sei, no sentido de passar essa informação para os nossos pacientes, para as pessoas que vão nos ouvir, né? Para as pessoas que... E vocês têm uma vivência muito bacana em relação ao kardecismo, né? Tipo assim, que eu tenho tremenda simpatia também, mas as pessoas não conseguem vincular isso, entendeu? Não conseguem. Infelizmente, mas eu acho que o número de depressão cresce muito por isso também. E tem isso também, porque quando a gente vai percebendo nesse processo, né, com o crescimento do suicídio, que a gente já imaginava que isso seria realmente um fato, com a pandemia isso fica muito evidente. Né? Amigas minhas que moram em Milão falaram para mim sobre isso, né? Que muitas lá pessoas... também teve. Né? Lá também foi muito grande. Então, que algumas pessoas, quando iam lá buscar os corpos, né? Porque os vizinhos percebiam que estavam mortos, era bem claro que não tinha sido pelo Covid, e sim suicídio. Né? Isso eu fico com muito medo, porque assim, quando uma pessoa suicida, ela deixa 8, no mínimo, 8 pessoas ao redor, entre amigos, parentes, filhos, cônjuges, muito mal, com risco aumentado também de suicídio. Né? Sim, exatamente. Né? E aí, quando a gente pensa na questão dessa espiritualidade, né, e é interessante porque tem muita gente já perguntando aqui da espiritualidade, é entender que houve realmente eu não vou dizer um rompimento, mas uma relação muito fragilizada com o sagrado. Né? Exatamente. Esse que foi o ponto, que não é uma coisa do recorte do agora, né? Algo que vem realmente acontecendo já, né? Com o passar desse tempo, a gente vinha sentindo que isso estava sendo rompido. Há muito tempo, né? E Cláudio, eu observo isso, por exemplo, você vai nos filósofos da antiguidade, todos falam de uma divindade,
né? Assim, não expressam se é isso ou aquilo. Você vai em Platão, tem lá um divino. Sim. Você vai em Epiteto, tem lá o divino. Quer dizer, existia isso. Aí depois veio a Igreja Católica, né, ali que na Idade Média, botou esse divino de uma maneira muito feia. Né? A gente sabe disso. E aí eu acho que isso foi afastando. Logo depois da Idade Média, começou o nascimento da ciência. Né? O Newton está ali, né? E aí houve uma quebra, porque o que a gente chamou de ciência, que começou a nascer ali, os cientistas nasceram com uma certa aversão à igreja, com razão. Eu não tiro a razão deles. Mas aí houve uma cisão entre ciência e espiritualidade, que nunca mais foi reconectado. E isso me dói profundamente, porque aí a gente fica, quando a gente fala de alguma coisa divina, do sagrado, as pessoas acham que a gente está falando de um Deus específico, e não é. Né? A gente está falando de algo que dá sentido à vida humana. Se não existir um sagrado, a vida humana ela é sem o menor sentido. Né? É como se a gente caminhasse para quê? Né? Então, assim, a gente como ser humano, a gente tem esse sagrado na gente, e efetuar esse sagrado é sacralizar a vida, que é dar sentido à vida. E aí Jesus Cristo veio nessa questão de mostrar como se fosse a cartilha. Né? Porque eu acho que falavam muito do sagrado lá na antiguidade, mas eu acho que Deus, se é assim, eu imagino Deus uma coisa muito maior, mas eu acho que ele sacou assim, esse pessoal não está sabendo de nada, está criando o Deus, o Deus do vinho, o Deus da floresta, o Deus do não sei o quê, e não está se entendendo. Então ele chegou e falou assim, olha, eu vou mandar um filho muito bacaninha que vai dizer para vocês exatamente como. E veio, né? Veio, mostrou, e eu acho que ninguém levou a sério até hoje, entendeu? Sim. Isso mostra como os nossos referenciais são... eles não conseguem suportar uma vida em crise agora, né? Porque quando o indivíduo se depara, né? Por exemplo, todos os seus mecanismos de defesa estão fechados. E você tem que se deparar consigo, e a crise tem se mostrado intensa, ou seja, o que a gente se agarrou tanto ao longo do tempo não nos fornece uma base muito sustentável para a gente suportar, né, determinados momentos que a gente tem que lidar conosco. Né? Como é que a senhora está vendo esse movimento agora? E é tão interessante porque há pouco tempo, 10 anos, eu acho pouquíssimo tempo. Estou achando o tempo cada vez muito relativo. A gente teve um autor best-seller mundial que o título do livro é Deus está morto. Então, não só reafirmou esse rompimento da ciência com a espiritualidade, como botou uma coisa que não é verdade. Né? Porque se Deus ou essa divindade que guia tudo, o universo seria um caos. Totalmente caos. E o universo não é um caos, entendeu? Porque se fosse, todo dia caía um cometa, arrebentava 10 mil de cada vez, 100 mil. Não ia ser uma pandemia, ia ser um cometa por dia, um meteoro. E é tão interessante que, por coincidência ou não, todos os grandes meteoros que atingem a Terra, porque você tem ali a camada que amortece e queima, né? A atmosfera queima a maioria, é sempre em área vazia. Né? Porque assim, todo dia tem. Aí você fala assim, não, mas foi lá no deserto do Arizona. Não, mas foi lá no deserto. Ninguém viu a hora. Nossa, mas que precisão, que generosidade, né? Para não extinguir a humanidade. Então, assim, eu acho que isso que você está falando, as pessoas, quando mataram o divino, né, dentro de si, esqueceram que se o próprio Deus mandou um filho que passou por tantos sacrifícios, quem disse que nós não seríamos testados? Com certeza. Né? Então, sempre... Eu acho engraçado, tem gente que fala assim, mas você está sempre rindo, você está sempre não sei o que. Eu falei, gente, o maior milagre
eu estar viva, podendo usufruir dessa oportunidade que me foi dada para evoluir. Sim. Então, assim, eu vou estar sorrindo sempre, entendeu? Com raros momentos, assim, que a gente tem uma tristeza mais para dentro, que é aquela hora que você quer ter o teu choro, né? Que também é uma conexão com o divino, que é aquela conexão da resiliência, né? Eu falo assim, olha, tá doendo a beça, mas se você me mandou isso, tem algum sentido, e eu vou tentar aprender com isso. E eu acho que as gerações novas, elas se desconectaram totalmente desse sentido. Eu acho que foi colocado também uma grande mentira, que a gente veio aqui para ser feliz. É como se a vida fosse uma festa. Aí você vê uma opção de frases nas redes sociais, que é assim, a vida é uma festa, aproveite cada minuto. Como se a gente viesse aqui para realmente estar numa festa. A gente está numa festa, numa celebração, mas da nossa evolução espiritual. Isso, e que nem sempre vai ser super animada, né? Sim. Eu acho que dá para ser feliz, porque se você tiver certeza que cada dia você está dando um passozinho na sua melhora pessoal e coletiva, eu acho que dá para fazer assim. Eu sempre costumo, uma vez por dia, geralmente à noite, eu faço um exercício que é sempre assim, antes de deitar, já escovei meu dentinho, já fiz tudo. E aí eu deito, e assim, por alguns segundos, antes de começar minhas orações, eu falo assim, bom, se hoje alguém me chamasse e falava, Bia, olha, acabou, entra no trem que a gente está voltando. Eu falava assim, como é que seria a notinha que eu me dava, né? Aí todas as vezes que eu falo assim, eu ia dizer, já, mas tudo bem. Vamos, porque o conjunto da obra foi direitinho. Entendeu? Fazer valer a pena, né, Bia? Exatamente. É verdade. E outra coisa que eu acho que mata muito isso, Iris, é que as pessoas, a gente vive numa sociedade que não se fala da morte, né? Morte é uma coisa que se alguém vai falar, a pessoa fala, cruz credo, você está deprimida, bate na madeira e não sei o quê. E eu fico olhando assim, porque a morte é uma coisa absolutamente certa, né? Sim. E a morte não é o oposto de final. A morte só é o oposto de nascimento. Você tem hora de chegada e hora de saída. Mas a vida é contínua, entendeu? Eu sempre digo assim, eu acho que quando eu morrer, eu vou pedir a Deus que me dê assim 48 horas de descanso. Porque para mim é tão inerente que a morte é só uma continuidade. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo as coisas, entendeu? E eu acho que tem muita gente que pensa que vai dormir mesmo, um tempão. Claro, numa rede de preferência ainda, né? Assim, uma vida ótima, tocando. Exatamente. É verdade. Também porque, assim, tem essa ilusão, né, de uma sociedade que se constrói com uma ideia falsa de felicidade, né, de uma eternização, e aí a gente vê também o excesso de valorização de uma juventude, que não é uma jovialidade, mas sim de uma juventude. Exatamente. Né? Isso causa um sofrimento enorme. A ideia da morte é assustadora, né? Exatamente. Não só da morte, sim, eu acho que as pessoas nem tocam, mas é do envelhecimento também. Isso. A gente vive uma sociedade que as pessoas tiram as marcas da tua existência, entendeu? Então você vai envelhecendo e eu acho maravilhoso o universo fazer envelhecimento, a gente perdendo o vigor físico, porque a gente tem que desapegar da matéria. Sim. Ninguém, né? As pessoas que morrem jovens, por N motivos que a gente não sabe explicar exatamente, deve ser uma coisa muito difícil, porque não deu tempo de você ir tendo aquela sensação, não, tá na hora, né? A gente o corpo já está cansado, a máquina já fez muita coisa. Eu acho que isso é um processo natural, né? Bacana, eu acho bacana. Eu fiz 54 anos, eu estou achando tão bacana que eu estou achando que os próximos 10 anos vão ser os melhores. É isso. Porque a gente vai ficando mais seletivo, mas não é seletivo na chatice. É seletivo das coisas que realmente valem a pena.
Uhum. Eu hoje, por exemplo, não me permito mais um papo com uma pessoa que não tem nada a ver comigo, nada, sabe? Não é que eu desgoste, tenho um carinho especial, mas eu falo assim, ai, gente, eu prefiro conversar com a Iris e o Cláudio. Ai, que bom. Sabe? Porque existe uma ressonância, existe uma sincronicidade que a gente pode não se falar nunca, mas a gente tem aquela... Sim. A gente está sempre conectado. Né? Isso, exatamente. Essa conexão imaterial que é tão bonita, né? Sim. Então termina sendo também um tempo para a gente selecionar os valores, não é? Sim, aquilo que efetivamente tem valor. Né? Exatamente. E aí, numa sociedade que o valor é todo materializado, as pessoas, por exemplo, tem muita gente sofrendo agora porque não está podendo ir a shopping. Uhum. Isso é meu último sofrimento, sinceramente. Assim, ainda não pensei nesse sofrimento. Porque... Não chegou ainda, né? Não, e acho que não vai chegar, não. Eu fico pensando, eu fico com pena das pessoas que trabalham, das lojas que estão fechando, isso me dói, né? Mas, assim, não é algo que faça parte de necessidade, porque as pessoas... Eu vejo as crianças hoje, teve uma vez, assim que lançou o iPad, teve um menininho, Matheus, de 8 anos, chegou para mim, olha, tia, hoje eu vou te pedir um favor. Eu tirei a nota boa na escola e eu olhei para ele e fala, Matheus. Ele falou, tia, fala para minha mãe que eu necessito de um iPad. Aí eu falei assim, eu vou falar, jura, eu vou falar, vou dizer para sua mãe que você necessita de um aipim na cabeça, entendeu? Olha, ele ficou, o que é aipim? Eu falei, uma comida gostosa. Comida gostosa. Mas na cabeça dói. É tão engraçado, porque uma criança daquela falar de necessidade. Não, sabe? Então, os valores são muito distorcidos. E eu acho que a educação que os adultos estão dando prioriza isso o tempo todo. O tempo todo. Não sei se vocês, né? Mas a gente estava chegando a um ponto de encontrar com amigos final de semana e as pessoas se comunicando, falando, todo mundo ali, as pessoas no celular. Sim, eu, quando saio com amigos, a primeira coisa que eu faço, cheguei no restaurante, tiro o som, deixo na bolsa e eu quero ter esse contato real. Que nada substitui. Não substitui. Nada. É um distanciamento. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, em consultório, eu sempre disse a eles, depois do resultado final do trabalho, que eu ia usar isso sempre que eu pudesse como exemplo. E era uma família. E uma das queixas, né, da filha adolescente era que eles não conseguiam fazer nenhuma refeição juntos. Uhum. Ela tinha passado um dia na casa de uma amiga que ela viu aquilo e ela achou aquilo lindo. E ela queria que isso acontecesse. Então eu conversei com a mãe. Disse, olha, tente marcar um dia, fazer isso, né, como uma prática familiar, né? Achando eu que isso seria fácil de fazer. 15 dias. Achando, né? A ingênua. A ingênua, exatamente. Total, né? 15 dias depois eles chegaram e eu perguntei, aí, como foi o jantar? E aí eu tô vendo um olhar de estranhamento, né? Eu fiz, opa. Aí a mãe olhou para mim e falou, não deu para marcar, porque na época ainda não se usava tanto WhatsApp, né? Não deu para marcar porque meu e-mail ficou ruim. Mas é isso. Aí, todos morando na mesma casa. Né? Então chega a um absurdo desse, né? De uma relação familiar, 2 filhos, o casal, e não se comunica. Não se comunica. E tem uma coisa tão interessante, as pessoas estão falando menos. Então a linguagem também está mudando totalmente. E a linguagem é uma das coisas mais humanas que tem. Né? O ser humano, ele escreve tem a rupestre, né? Escreve lá nas cavernas. Isso nos fez humano, a linguagem. Eu gosto muito daquela frase, no início era o verbo, né? E por que no início é o verbo? Nós temos a coisa linda que é a comunicação
pelas palavras, pela harmonia das palavras, e as pessoas estão perdendo. Então, assim, eu vejo as pessoas, os jovens falando assim, tá legal, tá, ok, tá. E também umas palavras que eu não sei mais como escreve, porque tem que ter a tradução do vocabulário novo. Né? E isso me lembra muito aquele livro do George Orwell, 1984, né? Que uma distopia começa a criar uma linguagem nova para que as pessoas sejam menos humanos, né? E limitar as palavras. Então, eu limito essa relação interpessoal, né? E acho Mas que acontece. Chega num ponto importante dessa humanidade, né? Porque assim, eu vejo, né, ao lado de tantos absurdos que temos visto também ações muito belas, né, de pessoas, né, indo junto às necessidades, né? Eu acho que esse é um lado positivo do que a gente está vivendo, que é esse resgate da humanidade, né? Esse resgate de um olhar para o outro, né? Eu acho que o resgate está vindo de indivíduos. Eu acho que toda revolução vai ser individual. Porque eu acho que a gente mostrou ao longo da história da humanidade que as revoluções pautadas por um Deus, por um salvador da pátria, foram caóticas. Todas. Porque assim, a grande revolução ela parte do indivíduo que se torna melhor para ele, melhor para a coletividade. Exatamente. Né? É o conhece a ti mesmo, né? E aí você conhece o universo, você conhece os deuses, você conhece tudo que você tiver que conhecer, porque está tudo dentro. Então, eu sou muito preocupada com esses movimentos que ficam um lado idolatrando uma coisa, outro lado idolatrando outra. Porque se a gente está idolatrando, tem alguma coisa muito errada. Verdade. Né? Sim, porque a gente está botando a nossa vida na mão de alguém para conduzir. E isso não funciona. É uma coisa que a gente viu. E a própria psique não funciona bem dessa forma, né? Porque se você está olhando só para um lado, você fica unilateralizado, né? Então, exatamente. Adoece, há sempre um adoecimento se você só percebe um lado, né? E o próprio processo de individuação é isso, né? Tornar-se a pessoa que você nasceu para ser, ou seja, o melhor humano que você puder ser. E com isso você muda o mundo que você vive, né? Porque você entende isso como um dever. E esse é o processo, né? Você exerce a essência humana, né? Que Exatamente. É pautada por princípios, por virtudes, e você só atinge isso através do conhecimento. Tanto o conhecimento interno, o autoconhecimento, quanto o conhecimento da história da humanidade. Isso, importantíssimo. Porque a gente faz parte disso, né? Eu acho tão interessante que as pessoas, às vezes, não sabem coisas bobas, a origem de uma palavra, mas tudo que a gente produziu de conhecimento, a humanidade, tem um pouquinho da gente ali também. Sim, sim. É um pedacinho da história que também nos cabe. Eu tenho achado muito bonito assim, esse momento, os encontros que estão tendo. Acho que assim, a gente nunca produziu tantos encontros. Como isso tem sido belo, né? Assim, dessa parte. Não aqueles encontros vazios, mas assim, de propósitos, da gente se buscar, da gente se olhar, da gente se gostar, né? E disso acender uma chama para se transformar. Eu costumo falar para os pacientes que esse momento é muito propício para a transformação, quem abraçar esse propósito. Sim, porque é o momento que você tem que ter uma vida interior. Porque a vida exterior, ela se fechou. E que bacana que se fechou. Sim, então, assim, quem já estava num processo de despertar, de alguma maneira, ou pelo coração, ou pela razão, está vivendo um bom momento, não tenho dúvida. Sim. Não é a maioria, mas uma coisa que eu estou achando maravilhoso, né, Cláudio, você está falando uma coisa, eu nunca vi, eu conheci a Lúcia, né, a Galvão, que fez a coisa com você, que é maravilhosa, nos conhecemos por acaso, nos reencontramos por acaso, há 3 meses atrás, e aí eu fico olhando, tipo assim, eu estou muito fascinada com esse interesse da filosofia, por mais jovens, por todas as idades. Eu fico tão feliz de ver as pessoas, assim, primeiro reconhecendo
o talento nato da Lúcia para falar de filosofia como se falasse de o sol está nascendo, a flor desabrochou. Que é isso? Filosofia não é aquela coisa chata que tentaram passar para a gente, que era decorar. Né? Decorar nomes e nomes, quando nasceu, se era de Atenas, se era de Roma, se era da Macedônia. A gente ficava ali perdido. Filosofia é uma coisa prática. A filosofia com a psicoterapia, principalmente a junguiana, porque traz essa coisa do inconsciente coletivo. Não dá para esquecer da história humana. Né? Exatamente. É lindo. Isso eu estou muito feliz. Eu acho que, assim, eu estou achando que a gente vai viver uma fase que teve na França, que tinha as pessoas marcavam sessão filosóficas. Filosóficas, exatamente. Sim. Teve até um livro, né? Um café com Sócrates, um café para Sócrates. E eu tenho esse livro. Exatamente, que eu achei lindo. Eu espero que a gente possa fazer isso. Eu estou sonhando que depois que isso passar e a gente possa se reunir, que a gente marque numa livraria para fazer um café com as pessoas. Já proponho até a gente fazer aí na Saraiva de Salvador. Adorei, combinado. Se não for lá, a gente faz um piquenique em algum lugar. Em algum lugar, junta e vai fazer o piquenique. Exatamente. Porque eu acho que isso vai ser tão lúdico, né? Não vai reunir pessoas para ficar cada um no seu celular. Cada um vai falar das suas dúvidas. E eu acho bacana as pessoas que têm coragem de dizer que não sabem. Que é o que Sócrates fala, sei que nada sei. Sei né? que nada sei. E aí a sábia disse, esse é o que sabe mais. Quando ele disse que não sabia, é o que sabe mais. Porque cada vez que eu admito para mim que eu sei pouco, eu estou abrindo o meu portal do conhecimento. Entendeu? Então, eu estou com muito... Engraçado, eu tive essa ideia. Falei, gente, seria um momento, né? Eu não sei se café, porque no calor, mas assim, alguma coisa geladinha, um sorvete, né? Sorvete com Jung, o sorvete com Jung, né? Ali acompanhado de alguma coisa, um mate gelado, né? Para a gente falar da neurociências. Eu não sei, eu estou com uma esperança que pode nascer coisas bonitas aí. Né? Sim. E o que é interessante, porque a professora Lúcia Helena também está no documentário, né? Então, na verdade, nós já estamos juntos. Eu não sabia! Tá, também. Então, nós estamos conectados há quanto tempo? Conectados há muito tempo. Olha, eu vou usar aquela música do Cazuza, né? Nossos destinos foram traçados na maternidade. Você vê como é que o universo... E depois diz que não tem uma lógica. É claro que tem, né? Com certeza. É a coisa da vibração, da intenção. Eu acho que as pessoas se conectam pela mesma intenção. Exato. Né? Isso é muito interessante, porque todas as pessoas que nós fomos encontrando nesse trabalho, é exatamente isso que nasce entre a gente. Fica algo assim de gostoso, né? De vontade de querer ficar perto. Exatamente. Né? Aí, quando eu vi a live... acho que já tem uma conexão anterior. Isso, né? Exatamente. Aí quando eu vi a live de vocês duas, eu nem sei se elas estão sabendo que elas já se conheciam, já fizeram até trabalho juntos. Não sabia. Juro, e o documentário foi antes. Exatamente. Foi antes da gravação. Eu conheci a Lúcia ano passado. Então, em abril do ano passado. E reencontrei ela agora em março desse ano. Que loucura, né? Que coisa linda. Quer dizer, que loucura linda, né? Exato, com certeza, né? Mas a loucura é maravilhosa, né? Exato. Que aí a gente volta àquela coisa, né? O universo não é um caos. Não é um caos. Né? Tipo assim, não tem como. Não tem. Tem uma organização maravilhosa nisso, né? Linda. Né? Inesgotável, né? Parece que é uma bobina geradora de boas energias que não se cansa, ela é o tempo todo isso, né? Uma fonte, há uma fonte, né? Disso tudo. Tem gente perguntando qual documentário, é um documentário sobre a depressão e que a gente não vai ficar falando de doença. Né?
está em fase de edição e o nosso propósito é apresentar ideias transformadoras. Isso, Porque assim, de doença todo mundo já sabe. Todo mundo virou doutor de Google. Chega lá, procura todas as informações e sabe critérios técnicos, porque já chegam no consultório dizendo o que tem, né? Todas as características do qual que remédio tem. tomar, né? Mas aí a gente pergunta qual é o seu propósito. Aí a pessoa diz... Foi justamente quando eu tinha lançado há pouco tempo o Mentes Depressivas, que aí eu botei no título as 3 dimensões da doença do século, né? E comecei ali a falar sobre a dimensão espiritual, né? Exato. Então, que coisa bacana. Outra coisa, podemos fazer uma sessão, né? No cinema, tipo domingo de manhã, que é vazio, para poder debater o documentário. Ótimo. É uma coisa que eu já tinha pensado também. Eu pensei bem nisso mesmo. Acho que fica bom, né, ir trazendo para perto. Adorei a ideia. Ainda bem que tem um monte de testemunha. Não, porque assim, eu acho que nessas horas a gente se reinventa e se reinventa para melhor, né? Porque assim, os próprios filósofos trocavam cartas e havia entre os filósofos da antiguidade uma tradição, tudo era pelo discurso, era um debate, as pessoas iam para a praça ouvir aquilo, né? Então, como a gente não pode mais em praça, uma das coisas, ano passado eu dei algumas palestras aqui no Rio, justamente em cinemas, porque o cinema fica ocioso na parte da manhã, né? E aí eles começaram a alugar salas por um preço menor, mas que valia a pena, porque não estaria nada. E aí deu um movimento grande, porque os pais começaram a cobrar ingresso para você poder, claro que o ingresso bem menor, mas para você poder ter uma outra alternativa, que não só ir para o cinema ver um filme blockbuster, né? Do tipo assim, vamos ver aquelas coisas que sem preconceito, mas são filmes em gerais que você vê e não leva nada para casa. Né? Você não se transforma. Né? É verdade. Então, olha, anota aí que eu vou esquecer isso, que eu sou Tá gravado, tá gravado. A gente vai pegar ponto por ponto. Não, e o pessoal está aqui dizendo, o pessoal que mora em Salvador, que está assistindo a live, dizendo que não vai dar para ser no cinema, vai ter que ser na Arena Fonte Nova. Ah, não, mas aí perde o aconchego. É melhor a gente fazer várias vezes no cinema, entendeu? Dependendo Antigamente as livrarias tinham teatro. Aqui tem. Entendeu? Então, assim, a gente vai ajudar a recuperação também das coisas, a gente cobra um ingresso ali para as pessoas terem a própria livraria, né? E eu acho que a gente pode começar um movimento bacana, que é o do autoconhecimento, do conhecimento da história da humanidade. Eu estou tão entusiasmada com isso, entendeu? Eu fico feliz. Quando vi vocês iam fazer a live com a Lúcia, na mesma hora eu vi e falei, vocês vão fazer, assistir, vocês tiraram os comentários, ninguém me viu, né? Mas eu fiquei até o fim. Legal. Que ótimo. Que legal. Que ótimo. Quais têm sido as estratégias que você tem percebido nos pacientes para lidar com esse momento? Né? Porque muita gente, a queixa principal é a ansiedade. Eu costumo dizer, olha, se você não estiver ansioso agora, você está com algum problema. Né? Porque a ansiedade... Está eufórico, né? Está maníaco, está em negação. Pois é. Tem alguma coisa errada. Passa certo limite, começa a ser preocupante, né? E aí a gente vê estratégias diversas, né? Uns querem se tornar super produtivos e querem fazer tudo que não fizeram o tempo todo, né? Outros ficam prostrados, né? Como é que tem acompanhado, Bia, esse quadro assim, geral da ansiedade? O que eu vejo é que assim, é um momento de aproveitar, e isso eu falo para meus pacientes, que as pessoas dizem assim, mas quando chegam para o consultório, e aí você tira o quadro da depressão, você tira o quadro do pânico, aí você chega para a pessoa e fala assim, agora vai começar o tratamento. A gente só foi apagar o incêndio. Agora vamos trocar a fiação. E aí as pessoas, mas como assim? Eu falei, não, agora está na hora de você exercer a sua humanidade. Está na hora, tipo assim, quais são os seus talentos? Você nasceu para quê? Como é que você vai dar sentido à sua vida? Porque se você chegou a uma depressão tão profunda,
houve uma falha no sentido de vida. E não estou dizendo que você não fez boas coisas. Fez. Mas o sentido da vida é muito em relação pessoal. E o propósito é pegar esse sentido da vida e compartilhar com as pessoas. Fazer o teu trabalho ter um efeito de soma, né, com o coletivo. E a pessoa para e fala, não sei, nunca parei para pensar nisso. Aí eu falo, gente, tem uma boa oportunidade. Então, essa coisa de fazer uma rotina super produtiva não é legal agora. Eu acho que agora é um momento de ler o que nunca conseguiu ler. Não é ler qualquer coisa. Eu acho que a gente não pode mais essa coisa, leia muito. Não, vamos ler qualitativamente. Porque tem gente que lê 10 livros e nada mudou na visão de mundo. Então, eu digo o seguinte, tem que ter uma rotina? Tem, porque senão fica aquela coisa, né? Tem que ter uma atividadezinha física? Sim, nada que uma caminhada, uma coisa bem simples, não precisa nada. Mas tem que ter aquela hora que você fala assim, bom, que negócio de talento é esse que a Bia fala? Eu falo, é muito simples, lembra quando você era criança? Que todos nós nascemos, porque talento em inglês é gift, que eu acho lindo. Devia ser esse nome em português. É presente do universo, é presente do divino, né? Então, a criança tem vários talentos. E com aquela coisa de você querer enquadrar ela, você vai fechando essas portas. E eu já vi muita gente me ligar esses dias, tipo assim, eu achei. É muito engraçado, eu recebo um WhatsApp. Achei. Eu falei, gente, o que essa pessoa achou? Assim, achei, eu gostava de desenhar. E é uma pessoa que hoje não tem nada a ver com desenho. Assim, nada a ver com arte, nada a ver com isso. E aí estão fazendo cursos, né? Esses cursos, tipo assim, dá uma olhada, vê como é que faz. Como eu já vi gente que trabalha em mercado de bolsa de valores e chegou para mim e falou assim, eu gostava de escrever. Eu falei, não acredito que você escrevia. Gostava de escrever. E aí eu falo, faz um cursinho de roteiro. Porque o roteiro não é para você fazer um roteiro de cinema, nem um roteiro de peça, mas é para você poder contar histórias de maneira generosa. Porque quando você faz um roteiro, você não está fazendo apenas um livro que as pessoas vão ler ou não. O roteiro ele já é uma coisa feita, você imaginando o espectador. Então, eu acho o roteiro mais generoso, né? Para você contar uma história já com um espectador ali. Então, eu acho que as pessoas que estão... Engraçado, os meus pacientes estão relativamente bem, né? Eu acho que logo no início a gente deixou isso muito claro, né? E eu acho que tem uns que estão se superando, assim, no sentido positivo. Eu já ouvi de alguns, assim, do tipo... Sabe de uma coisa? Isso é bom. Eu estou com vergonha de dizer isso. Porque a pandemia é horrível. Mas, assim, essa situação que se formou, a rotina da minha vida, o convívio com os meus filhos, está muito bom. Eu estou pensando aqui que ressignificado eu vou dar na minha vida para que eu possa seguir nesse caminho. Então, estou vendo isso de uma maneira muito bacana, sabe? Muito bacana. Até porque assim, é esse propósito que vai nos sustentar para passar pela crise que nós iremos passar. Né? Porque assim, tem uma crise social, política, econômica, que não só localizada, mas no mundo inteiro. Então, no mundo se não inteiro. fizer essa ressignificação, a gente não vai conseguir suportar da forma como podemos e até aproveitar, não é isso, esse movimento para trazer de volta nossos talentos. E eu acho que, assim, nesse momento, isso vocês até entendem mais do que eu, quero que vocês me ajudem, mas eu sinto que nesse momento está havendo uma movimentação espiritual muito forte. Eu tenho essa sensação. Por quê? Nós temos uma pandemia, mas nós já tínhamos uma distopia mundial muito grande. Eu acho que a pandemia só foi a materialização no vírus daquilo que já vinha, sabe? A gente vinha capotando. A humanidade, não estou falando com certos indivíduos, individualmente muita gente estava caminhando direitinho, mas como grupo nós estávamos muito feios, ainda estamos. Ainda estamos. Eu outro dia estava lendo o Goethe,
E o Goethe dizia uma coisa maravilhosa, né? Ele falava assim, nós adoramos... Porque o Goethe era aquele... Ele não tinha meias palavras, né? Tipo assim, você vai ler Goethe, você vai falar, esse cara odiava a humanidade. Mas ele corta a foice. Se você resistir, você sai melhor. E aí eu estava lendo, ele falava assim, nós adoramos os medíocres porque eles nos deixam confortáveis, porque a gente não precisa dar sentido nenhum, nem fazer nada na vida. Entendeu? Então, assim, por que nós aplaudimos os medíocres? Porque eles não nos cobram nada. Nós não precisamos fazer nenhum esforço, porque a maioria. E a gente vive numa... A gente vive ainda, né? Eu escrevi, antes do Mentes Depressivas, o Mentes Consumistas, que é um dos livros que eu mais gosto, tá? Que eu já ali falo um pouquinho de capital espiritual, que era o grande capital, o grande produto que a gente ia ter que formar. A menina, você sabe que foi o livro que menos vendeu. E é um dos livros que eu mais gosto. Eu leio ele, cada vez eu gosto mais dele. Por quê? Aí um dia eu estava numa livraria falando, aí a pessoa chegou assim, você podia falar da questão do consumo? Porque o consumo, o marketing cria uma grande ilusão, né? Que vai distorcendo a gente e tratando a gente como manada. Então nós estávamos vivendo como manada. Não como seres humanos, nós estamos vivendo como animais de manada. Nada contra os animais. Mas se nos foi dado um lobo frontal generoso, a gente tem outras responsabilidades, né? A gente tem uma outra missão. E aí a menina chegou assim, não, eu queria... Eu falei assim, poxa, coisa bacana, você é a primeira pessoa que me procura com o livro na mão. Ela falou, mas eu devo confessar, doutora, que foi muito constrangedor comprar o livro. Eu falei, por quê? Nossa. Porque eu achei que todo mundo na livraria ia falar, aquela consumista, aquela... E aí ela falou assim, eu pensei em ir para casa e pedir para entregarem. Mas depois meu marido podia pegar o livro e falar, eu não falei que você sempre foi consumista. Então, assim, eu descobri que as pessoas não compravam o livro porque elas podiam estar dando deixa, assumindo que elas eram consumistas. Então, assim, porque toda pessoa que descontrola no consumo, ela esconde, né? Ela deixa produto camuflado, ela esquece que comprou. Se as pessoas estavam com esse tipo de medo, aí você vê que a coisa estava muito ruim, né? Porque se eu tenho um vício qualquer, eu quero melhorar, né? Aí eu vou estar pensando se o outro está pensando. Mas viramos uma sociedade que se orgulha de ser... Pelo menos era, né, o orgulho de ser considerada uma sociedade de consumo, né? Mas sabe qual é o grande problema da sociedade de consumo? É que as pessoas não notam, e que eu boto isso no livro, é porque nós também somos tratados como um produto. Sim. E um produto descartável para o mercado. Claro. Totalmente descartável. Tinha um professor aqui na UFBA, e ele tem uma frase que é bem forte para isso, professor Saja, que ele dizia assim, não pense você que ao entrar no shopping, você vai consumir. Você está entrando no shopping para ser consumido. Sim. Sim. Não é e é isso que as pessoas não notam. Que, tipo assim, quando a gente está pedindo para as pessoas refletirem sobre como se dá o consumo, como o marketing cria necessidades que você não tem, isso tudo te afasta dessa tua essência humana. Claro. Que é o caso do garotinho de 8 anos que já achava que tinha necessidade. Eu necessito. Aí o aipim, ele come até hoje. Ele tá... Ele até hoje gostou. O aipim fez sucesso. Graças a Deus. Pelo menos isso. E a juventude hoje tem que tomar um grande cuidado, né, na questão até assim da exposição nas redes sociais, né, porque cria um mundo que fascina, mas ao mesmo tempo acaba sendo também, muitas vezes, né, um caminho difícil de autodestruição. Você está falando uma coisa tão interessante, Cláudio, que você sabe que foi feita uma pesquisa. O Cristiano Nabuco é um cara
bacanérrimo lá de São Paulo, que é hoje o cara que mais estuda essa coisa do comportamento de rede social. Ele é muito bacana. Foi feita uma pesquisa que as pessoas, na Inglaterra, as pessoas declararam, mas muito sem dúvida nenhuma, que elas eram mais felizes, tinham uma sensação de felicidade quando não tinha rede social. Apesar de elas não conseguirem ficar sem. Sim. Mas na questão da rede social, primeiro, criou uma desconexão de você com você mesmo. E você começou a se produzir ou se constituir pelo que você achava interessante ou que tinha mais curtida. Né? Eu acho que eu vou botar amanhã no Instagram. Tem uma fotozinha do Bauman, né, do Sociedade Líquida, Amor Líquido, que ele olha assim, aí vem uma frase assim: Bauman só olhando vocês, achando que like é autoestima. E é verdade. Né? Quantas pessoas vivem numa insatisfação absoluta? Eu até fico, quando tem uma pessoa que está o tempo todo na rede social, eu tenho quase certeza que ela não está bem. Sim, com certeza. Com certeza. Entra numa compulsão. É verdade, né? Recentemente uma pessoa se ofereceu para nos ajudar a ter seguidores. Diz que ganharíamos não sei quantos 1000 seguidores, mas eu estou querendo 1000 seguidores, mas... E aí as pessoas falam como se fossem amigos, né? Eu estou com 5.000 amigos. Ninguém tem 5.000 amigos. Ninguém tem 5.000 amigos, gente. Nem Roberto Carlos, né? Pois é. E queria ter 1 milhão, né? Cantor, ele tinha 1 milhão. Mas são as ilusões dos tempos, né? Por isso a dificuldade de ficar guardado agora, né? Essa foi uma dificuldade. É interessante também, assim, engraçado que até uma das pacientes falou há pouco, assim, os pacientes de eles também estão ótimos. Ela colocou aí. Os meus se manifestem aí, por favor, também. Exatamente. Porque a gente percebe esse trabalho anterior como foi importante, né? Então, assim, essa busca anterior como ajuda mesmo, Isso, né? que eu estou falando. Tipo assim, quando vocês estão falando assim que os teus pacientes, a maioria está bem, o meu também, graças ao universo, claro, mas dá pra gente uma coisa assim, nossa, o meu sentido de vida, trabalhar nisso, faz sentido, né? Tipo assim, que bacana, porque é como se você tivesse a validação de que eles criaram uma reserva de resiliência, uma reserva de humanidade. Então, isso tem me deixado muito feliz. Muito feliz. Eu agradeço muito isso, todo dia. É a parte linda do nosso trabalho, né? Exatamente. Então, quando você recebe um WhatsApp, tipo assim, olha o que eu acabei de ler, olha que não sei o que, entendi aquilo que você me falou, eu falei, meu Deus, não merecia tanto, sabe? É um presente. É verdade. É um presente. Com certeza, é verdade. Com certeza. Eu acho que a gente tem o quê? Uns 3 minutos? 4? Jura? Pois é, vamos ter que fazer café, piquenique, né? O dia todo. Churrasquinho de abobrinha, churrasquinho de nada de carninha. Não. A gente fazia de melancia, que a Bela Gil ensinou. Não, de abacaxi é maravilhoso. Maravilhoso, pois é. E a gente ainda chama a Bela para ela ir fazer o lanchinho para gente. Com certeza. Ela no documentário. Também? Também. Me diga aqui, quem não está no documentário? Pois é. Todas as pessoas maravilhosas e fofas estão. Olha, eu acho maravilhoso que isso vai fazer realmente a gente fonte nova, como disse a gente faz um mas a gente ainda vai arrumar um aconchego maior. Isso, vamos. Com certeza. Mas, doutora Bia, deixa uma mensagem aí para a turma, para um alento aí para esse momento que a gente está vivendo. Olha, a mensagem é sempre extremamente positiva, porque apesar da humanidade ter se desviado, a essência humana é linda. A essência humana é uma fração do que há de melhor no universo. E a gente tem que reassumir isso. É isso que eu estou falando. Quando a gente vai estudar história,
a gente vai estudar história porque nós estamos naquele pedaço de história. Nós somos um pedacinho de tudo, né? Então, assim, a gente se tomar desse poder de ser humano, é um poder maravilhoso e do bem. E usar para o bem, porque o poder do ser humano, quando é usado para o mal, é tão degenerativo, é tão adoecedor, é tão fora do propósito da nossa existência, que não dá boa coisa. Então, assim, é caminhar para ser uma pessoa melhor. E não precisa ser maravilhosa. Se você for melhor um pouquinho cada dia, se você der um sorriso para alguém, um sorriso a mais para uma pessoa que você nunca viu, se você falar com educação com as pessoas, você já está cumprindo essa tarefa. Com certeza, com certeza. Eu até repostei sua frase de há pouco, né? E diz: a evolução espiritual é o propósito da vida e o amor o seu veículo. Exatamente. Exatamente. Acredito nisso mesmo. E acredito, assim, que o amor, as pessoas, uma coisa que eu gosto muito de falar, o amor não é esse amor romântico que venderam pra gente. Esse amor é até bonitinho, né? Mas ele, até entre casais, ele é o início. Porque o amor mesmo, gente, ele às vezes não precisa nem você conhecer uma pessoa e você ama uma pessoa. Nesse exato momento, quando nós estamos ajudando alguém que a gente nunca viu, fornecendo algum tipo de ajuda, seja material, seja espiritual, isso é o verdadeiro amor. Sim, essa conexão entre as pessoas, né? Sim. Existe amor entre a gente também. Agora eu estou vendo que essa conexão está maior. Exatamente. Estou pedindo outra live, está todo mundo aqui, mais outra, então vamos marcar uma outra, depois de ver o dia, de marcar assim, a gente marca tomando café. Com certeza. Né? Com certeza. A gente já faz uma coisinha assim, mais informal, né? E anota as coisas aí para a gente, quando passar a pandemia, a gente começar a fazer isso. Conversar, com certeza, com certeza. Minha querida, muito obrigada. Eu só que agradeço. Tá? A live só fez aumentar a saudade, mas tudo bem. A gente mas aí valeu a pena. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Muito paixão, beijo, respeito te amo, por vocês. Fica em paz, fica bem. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Tchau. Obrigada, queridos. Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Estou vendo aqui um monte de coraçãozinho. Pois é, a gente está fazendo um documentário sobre a depressão, né? Então estamos na fase de edição, em breve a gente vai anunciar para vocês, viu? Mas assim, muito obrigado pela companhia, né, por nos acompanhar aqui. Fiquem bem, se cuidem. Isso é importante. É um momento muito bom para a transformação. Isso. Então quem se esforçar nisso, quem acreditar nisso, vai ter uma grande oportunidade de sair desse processo transformado. Então, até o nosso próximo encontro. Amanhã tem uma live minha, que eu ainda não sei qual vai ser o tema, como sempre. Mas daqui a pouco eu posto um tema para vocês. Tá? Um beijo, muito obrigada e até amanhã, para quem vai nos acompanhar. Tchau. Tchau.